Se daqui a pouco a gente entende que certas atitudes e ações nossas na vida, elas proporcionam, ao invés de bem-estar, elas proporcionam mal-estar a gente, mal-estar nos outros, natural, a gente não quer mal-estar, né? A gente não quer sofrer. Então é natural. Então, disciplina, ela surge a partir de um certo entendimento. Aí, naturalmente, disciplina vai surgir. Disciplina, quando a gente começa a praticar e cultivar a disciplina, ela vai nos criar uma qualidade mental, que é capacidade de nos mantermos com foco numa certa coisa. Ou seja, quando a gente quer ser disciplinado, a gente tem que estar constantemente focado, não é verdade? Ou seja, se nós queremos nos disciplinar, por exemplo, todos os dias ir correr no parque. Então, todos os dias nós vamos ter que nos motivar. Todos os dias nós vamos ter que botar o relógio para despertar, dependendo do horário, né, que a gente quiser correr no parque. E vamos ter que nos levantar e correr no parque. Aí essa disciplina vai surgir, ela precisa de um foco para aquilo acontecer. Então o que acontece é assim, na base de disciplina, nós iniciamos já o nosso treinamento em Samadhi, ou absorção meditativa, ou seja, a capacidade de repousar, descansar a mente, imóvel, numa certa direção. Aí, essa capacidade de repousar imóvel a mente vai fazer com que a gente consiga contemplar sobre as coisas de forma mais profunda, olhar para as coisas de forma mais profunda. A partir desse olhar profundo surge discernimento, prajna, em sânscrito, shara, em tibetano. E, através do discernimento, naturalmente a gente começa a entender melhor a realidade, como a mente opera, como que o mundo opera, e naturalmente vai surgir um certo posicionamento na vida, natural, sem esforço, que a gente vai chamar de shila, disciplina. Então, cada um desses 3 treinamentos ele vai potencializando um outro. Assim. E esses 3 treinamentos, essencialmente, quando uma ênfase é colocada só em disciplina, eles estão ligados ao que a gente chama de um pequeno veículo, Hinayana. Porque a disciplina, quando há uma ênfase em disciplina, a pessoa geralmente vai dizer, eu me posiciono dessa forma porque eu quero realizar certas coisas na minha vida. E essa perspectiva traz um caminho, surge um caminho, no qual um caminho que se chama de liberação individual, que é o resultado do caminho que a gente chama do pequeno veículo, onde a gente busca a iluminação para si próprio. O treinamento superior em Samadhi, ele, através da meditação dele e do entendimento que começa a surgir a partir disso, ele começa a entender e contemplar os sutras, as palavras do Buda, e entender que estamos todos interconectados. Ou seja, a nossa própria sobrevivência, o nosso próprio caminho espiritual está na dependência dos outros. Diretamente na dependência dos outros. Ou seja, se nós vamos praticar, por exemplo, a generosidade espiritual, temos que ter pessoas nos quais vão ser os nossos objetos de generosidade. Quando praticamos ética espiritual, somos éticos frente a contextos onde há outras pessoas. Quando vamos praticar paciência, só podemos ser pacientes se houver pessoas nos incomodando, não é verdade? É muito fácil ser paciente se não houver incomodação, né? Então a gente vai começar a observar que os outros seres, não só a nossa sobrevivência, a nossa vida está diretamente ligada a eles, como também a nossa própria, o nosso próprio caminho espiritual, o próprio resultado da iluminação, ele está na dependência dos outros seres também.
E aí surge o veículo Mahayana, que busca a iluminação não só para si, mas para todos os seres, contemplando que esse aspecto do caminho de liberação individual, ele está na base de um eu, da noção de um eu que quer ser liberado de algo. Mas a noção de um eu e de liberação, ela é uma construção mental. Então Mahayana, através do Samadhi, ele começa a se aprofundar e ver isso. Quando ele descobre isso, a mente dele se amplia para os outros seres que não entendem isso. Ou seja, o despertar, ele não é algo a ser atingido. O despertar, ele é algo a ser experienciado aqui e agora, no presente. E o experienciar do aqui e agora no presente é o que vai resultar na iluminação. Então o Mahayana, ele vai começar a contemplar essas características através da meditação em Samadhi. Então o treinamento de Samadhi, dele surge o Mahayana. Essa é uma forma de apresentar isso, né? E do treinamento em discernimento, em Prajna, em Shira, surge o que a gente chama de o Vajrayana ou o Sugata Garbhayana, o caminho que aponta diretamente para a iluminação já presente. Ou seja, o discernimento Prajna, ele vai começar a entender que a noção de prisão de samsara, a noção de liberação de nirvana e a noção de alguém preso e alguém que vai ser liberado é tudo uma elaboração da mente. Portanto, quando nós achamos que a liberação é algo a ser atingido lá adiante, nós começamos a perceber através do discernimento ou de Prajna que na verdade isso é uma elaboração, é a mente construindo distância, construindo eu numa determinada condição, que é prisão, e uma determinada condição que é mais adiante liberação e nirvana. E essa distância entre a prisão e nirvana é a mente criando, elaborando aquilo. E aí, através desse discernimento, surge o caminho que reconhece a natureza Vajra em tudo. O veículo que reconhece a natureza Vajra de tudo, ou seja, a natureza que é tal como um diamante. A natureza que ela não é tocada, ela não é maculada, ela não pode ser quebrada, riscada. Ainda assim, ela expressa cores. Ela é translúcida. Ela é criativa. Dentro dela, através dela, podem surgir imagens, experiências. E o caminho secreto do Vajrayana, ou do reconhecimento de Sugata Garbha, do coração de Sugata, do coração dos vitoriosos, daqueles que passaram para a bem-aventurança, atingiram a bem-aventurança. Sugatas, né, que a gente chama. Então o coração é esse reconhecimento. E o despertar ou a iluminação é simplesmente nos familiarizarmos com isso, reconhecermos isso. Então daí surge esse veículo. Então, dentro desses ensinamentos, como que a gente pode avaliar se aquilo que a gente está ouvindo é um ensinamento que se categoriza dentro do aspecto do pequeno veículo, do grande veículo Mahayana, ou do veículo diamantino Vajrayana, ou do veículo que contempla a essência dos Sugatas, né? Aí vai surgir o que a gente chama de 4 selos que apontam para a visão. Então, se a gente quiser saber se aquilo que a gente anda ouvindo por aí pode ser algo que nos leva à liberação, a gente pode fazer um controle de qualidade, assim, né? Então, esse controle de qualidade ele é feito através dos 4 selos que apontam para a visão, né, de acordo com o Dharma. E quais são esses 4 selos?
Aí eles vão dizer, o primeiro é todos os compostos são impermanentes. Ou seja, tudo aquilo que é condicionado, por ser condicionado, está na dependência de causas e condições para se manter, permanecer, se sustentar. Portanto, é impermanente, é transitório, é mutável, passível de transformação. Isso pode parecer um pouco abstrato, mas se a gente olhar assim, o nosso corpo é um corpo condicionado a vários elementos. Assim. A nossa própria vida, a energia vital está na dependência desses elementos, que estão na dependência dos elementos do ecossistema lá fora, que estão na dependência de outras pessoas que produzem circunstâncias favoráveis para a gente sobreviver, incluindo alimentação, várias coisas assim. A gente vai ver que todos esses elementos, incluindo nosso corpo, a nossa casa, a nossa família, o nosso carro, o nosso iPod, o nosso iPhone, seja o que for que a gente tenha apego, se a gente olhar, aquilo é condicionado, portanto é impermanente, transitório. E portanto, não é um refúgio seguro. Então, na verdade, a gente busca por refúgios seguros na vida, né? Só que a gente toma refúgio em coisas frágeis, condicionadas. Não que a gente não deva usufruir delas, né? Que não possa usufruir, mas que elas não sejam o nosso refúgio. Então, isso é interessante assim, de contemplar. Aí, se o ensinamento que a gente está ouvindo está dizendo, não tem problema, pode tomar refúgio nessas coisas, né? Se alguém vier dizer para você, não, aí talvez, né, vocês vão vir a obter como resultado insatisfatoriedade, sofrimento, tristeza de novo. Então, se não é isso que vocês buscam, que vocês queiram, então o ensinamento que diz que vocês possam tomar refúgio nessas coisas, que essas coisas são seguras, né, são permanentes, não são transitórias, esses ensinamentos eles não estão de acordo com o caminho do Dharma. Aí, a segunda contemplação vai dizer todos os refusos são insatisfatórios. Refusos, né? Parece coisa de... essa é uma tradução complicada minha. Mas eu explico, é assim. Em tibetano se chama Zatye. Então eu vou dizer Zatye Tanche Dungawa. Então esse é o segundo selo. O primeiro é assim, Duche Tanche Mitapa. Todos os compostos são impermanentes. O segundo selo é Zatye Tanche Dungawa. O que é Zatye? Zatye é assim, tudo que surge a partir que se divide entre observador e algo observado, dentro da dualidade que cria a experiência das coisas separadas da gente. Ou seja, como é isso, né? Nós temos uma experiência de mundo lá fora, mas passa desapercebido que o mundo lá fora não está lá fora. O mundo é uma experiência de mundo que temos, né? Por isso que outras pessoas experienciam o mundo de uma forma diferente da gente. Porque a experiência de mundo não é uma qualidade do mundo lá fora. É uma qualidade que surge dentro da gente. Então a mente da gente se biparte. Posso dizer assim? Biparte, achando que aquilo que ela está experienciando está lá fora. Mas não está. Então quando surge isso, é como se surge algo que fundiu da natureza primordial numa certa bolha. Aí começa a ficar preso dentro daquela dualidade. Então sabe quando da água surge uma bolha assim? Uma água perfeita assim, né? Cristalina, imóvel, e daqui a pouco por algum vento que passa, alguma coisa, daqui a pouco dela sai uma bolha, né? Então é efuso. Eu fundiu dali de dentro. Isso é essencialmente Zatye. Vocês vão ver em outras traduções assim,
claro, né? Menos corretos. Elas são trazidas como emoções. Mas você vê, emoções não trazem essa profundidade, né? Não é bem emoções. Emoções é um efeito disso. Então todos os efeitos são insatisfatórios. Ou seja, tudo que a gente olha como existente lá fora, separado da gente, a gente entende que as qualidades estão lá fora, a gente vai se atrair àquilo que a gente acha lá fora, ou a gente vai ter repulsão àquilo que a gente acha que está lá fora, né? Não está lá fora, é a forma como a gente olha para aquilo. Então tudo que a gente achar que está lá fora, separado da experiência da gente, é insatisfatório, né? Então, se alguém disser o contrário, né, o controle de qualidade. Se houver algum ensinamento no mundo, vocês já ouviram alguém dizer o contrário? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro, assim. Desde que a gente cresce, desde que a gente nasce, né? A gente vai ouvindo essas coisas. Aí, isso não vai produzir satisfação verdadeira na nossa vida. Permanente, pelo menos. Produz satisfações transitórias, né? Mas não permanentes. Esse é o segundo selo. Aí, o terceiro selo é assim: Chutante Dameba, em tibetano. Aí, todos os fenômenos são destituídos de um si, de uma existência inerente, de uma existência independente, em si e por si. Ou seja, tudo aquilo que a gente aponta lá fora e diz, é isso, na verdade, não é. Novidade assim para você. Então, eu acho tão interessante, né, a gente contemplar essas coisas, porque quando a gente contempla nossas conversas, né, no dia a dia, assim, a gente está falando essencialmente disso, assim. Isso é assim, isso não é assim. Aquela pessoa é assim, aquela pessoa não é assim. Aquela pessoa é tão boa, aquele ser é horrível, né? Tudo a gente está apontando lá fora. Tudo. Se não tivesse como apontar lá fora, acho que nem conversa mais tinha, né? Então é entediante, assim, isso é um tédio, né? Então, às vezes alguns mestres dizem que a iluminação é um tédio, né? Um pouco por isso. Mas não, a iluminação ela dança no meio disso, né? Ela é capaz de dizer, olha, eu vejo assim, mas a partir desse referencial. Não é aquilo que eu estou vendo, não está lá, eu estou vendo assim. Então a gente desfruta das formas como a gente vê as coisas, mas a gente reconhece ao mesmo tempo que aquela realidade não está lá fora. Então isso quer dizer o terceiro selo. Todos os fenômenos são destituídos de um si, né? De uma existência inerente, de uma essência inerente, independente, que está neles, em si, por si, neles. Então se alguma coisa, ou se alguém disser para vocês o contrário, vocês podem dizer, não é. O terceiro selo que aponta a visão do Dharma do Buda. Contempla isso de outra forma. E aí vem o quarto selo, que diz Nangin Ledepa Shiva. Então diz assim, Nirvana é paz. Ou seja, a liberação desses nossos equívocos vai proporcionar o quê? Né? Por quê? Porque todo o sofrimento ele surge através desses equívocos, na verdade, a gente está contemplando isso agora. Assim. Todo o sofrimento, toda a insatisfatoriedade, toda a tristeza, todo o mal-estar surge na base desses equívocos, de a gente achar que as coisas estão lá fora, reais, que nós somos esse eu sólido, cristalizado, né? E que não podemos mudar, não podemos ser outros seres, né? É interessante, né? Eu acho muito interessante como a gente cristaliza não só nós mesmos, mas os outros, né? Então, eu vivi isso vindo para o Brasil, assim. Então, em seres que me cristalizavam de uma certa forma, assim. Aí tem os nomes, minha mãe, né? Minha mãe me chamava assim, eu disse, mãe, né? Aquela pessoa morreu. Mas é interessante, né? A gente olha conforme
o que víamos antes. E o que víamos antes está diretamente na dependência de uma certa lente que nós olhamos, né? Aí, quando vemos aquela pessoa de novo, depois de muitos anos, às vezes acontece, né? A gente encontra amigos, familiares, depois de muitos anos. Aí aquela lente se instala de novo e a gente acha que está vendo a mesma pessoa daquele mesmo jeito. A gente cristalizou, solidificou, tornou a pessoa algo que é fixo. Mas é da natureza da pessoa a transformação. Vocês já experienciaram assim um dia na juventude serem um tipo de ser assim, hoje já serem um pouco diferente? Pois é, isso é uma evidência disso. Nós não podemos ser cristalizados, solidificados. Nós estamos em constante mutação. Teve um cantor famoso que fez uma música sobre isso. Constante transformação. Cada instante nós estamos nos transformando. Mas é engraçado, né? A gente volta para o trabalho e cumprimenta os nossos colegas de trabalho como se eles fossem os mesmos de ontem. Mas vai ver que de repente eles ouviram os 4 selos do Dharma. Ontem à noite e amanhã eles vão para o trabalho e já não são os mesmos. Né? Nunca se sabe, né? O que está acontecendo por aí à noite em São Paulo. Imagina, assim, né? É incrível isso, né? Por exemplo, quando a gente olha para os outros e vê eles de uma certa forma também, pode ser que eles tenham qualidades incríveis, secretas que a gente não está vendo. Coisas que as nossas lentes não deixam ver. Eu acho assim, eu acho incrível. Tem vezes que eu encontro pessoas assim. Uma vez eu encontrei numa peregrinação na Índia, que eu conduzi com alguns brasileiros, tinha uma moça que ela fez a peregrinação conosco assim, e ela tinha um aspecto bem alternativo assim, para não dizer ripongo, né? Bem alternativo assim, de ser, de se expressar, de se vestir, né? Certas contemplações dela também, partilhas dela e tudo. E eu achei aquilo muito legal, assim, né? Mas eu achei que de repente ela morava numa comunidade alternativa, né? E aí, eu acho que em torno de 3 anos depois, por algum motivo, assim, que eu não lembro exatamente qual foi, eu fui descobrir que ela é uma juíza de alto escalão, assim, né? Ou seja, a pessoa pode ter, né, habilidades e qualidades que as nossas lentes e o contexto no qual nós encontramos elas não revelam, né? Não nos deixam ver, né? Então, isso nem falando da natureza primordial das pessoas, né? Só para falar assim de uma forma mais comum, né? E também nós mesmos não nos damos conta dos nossos potenciais, os potenciais que temos assim, como seres humanos, né? A gente não se dá conta disso, assim. Então a ideia geral assim do Buda é: não cristalizem, não solidifiquem aquilo que não pode ser solidificado por natureza. É da natureza das coisas elas serem não fixas, elas serem mutáveis, estarem em constante transformação. Então, vocês cristalizarem situações, cristalizarem coisas, cristalizarem pessoas, isso só vai ser a fonte de sofrimento e da limitação de visão de vocês, como também da limitação de vocês poderem ajudar os outros seres também. Então, se vocês quiserem se ajudar e ajudar os outros seres, não cristalizem a vocês próprios e não cristalizem os outros seres. Porque nós mesmos não somos, por natureza, aquilo que pensamos que somos. Nós somos liberdade completa, né? Se expressar de diversas formas. Isso é o que somos. É da nossa natureza isso. A nossa natureza não é algo fixo, sólido, imutável. A nossa natureza ela é naturalmente livre,
em se expressar de diversas formas, né? Esse é um ponto interessante. Aí, quando nós deixamos de acreditar nessas formas de olhar como formas de olhar absolutas, né? Como nós olhamos para o mundo, deixamos de acreditar que as coisas estão lá, as qualidades que a gente gosta estão lá, as qualidades que a gente não gosta estão lá, no mundo e nos seres. Quando nós entendemos que isso tudo surge na base desse agarrar-se a um referencial pelo qual a gente olha, lentes pelas quais a gente olha o mundo. Então, quando a gente entende que a fonte do nosso problema é isso, a gente solta. E não toma mais refúgio nesses referenciais. Quando a gente não toma mais refúgio e solta, ou seja, sofrimento, tristeza e mal-estar, insatisfatoriedade, não tem mais a base, os pilares para surgir na nossa experiência. Aí quando não tem mais as causas e condições para aquilo surgir, o que permanece? Ou seja, ao invés de desequilíbrio, agitação, né, mal-estar, qual é o oposto disso? Equilíbrio, paz, bem-estar. Que, de acordo com o Dharma do Buda, já é parte da nossa natureza, não é algo construído, aquilo já está ali, lá dentro, direitinho, perfeitinho. Não precisa adicionar nada. Na verdade, a gente precisa retirar o que a gente adicionou antes, né? Então a gente vai, tem esse processo assim, o Dharma do Buda não nos leva a construir uma nova experiência de paz. O Dharma do Buda nos leva a desconstruir aquilo que produz o oposto de paz. Paz é a nossa natureza, né? E quando desconstruímos ou desatamos os nós que estávamos presos, naturalmente nós retornamos à nossa morada natural, à nossa morada espiritual, à nossa morada centrada, equilibrada. Aí o que acontece? A carroça, o eixo da carroça que estava descentralizado, ele se centraliza. E aí, a partir desse centralizar, nós conseguimos nos manifestar direcionando a nossa carroça para onde a gente quer ir. Aí ela vai. Então, esse é um processo do Dharma do Buda. E os 8 versos para o treinamento da mente, eles estão essencialmente conectados com isso, assim. Não comecei nem o primeiro ainda. Mas então, aí eu vou rapidamente falar para vocês como é que surgem esses 8 versos para o treinamento da mente, ou seja, como é que isso surge, né? Então, essencialmente, Lojong, né? Lojong, são duas sílabas em tibetano que formam a palavra treinamento da mente. Então, Lo essencialmente é mente, ou pode ser também uma forma de olhar, uma atitude da gente, né? Um tipo de inteligência da gente, de posicionamento da gente. Jong, ele tem outras características. Uma delas é treinar-se em algo que vai resultar numa determinada habilidade da gente. Também, Jong, ele está ligado a familiarizar-se, a habituar-se com algo, cultivar algo. E ele também está ligado à purificação. Interessante, uma sílaba em tibetano, ela tem vários significados contidos nela. Então, esse processo de habituação, familiarização, cultivo, treinamento, né, ele proporciona uma reorganização de como nós olhamos para o mundo. Nós transformamos a forma que nós olhamos para o mundo. Então, ele resulta numa transformação. Então, essencialmente, a palavra Lojong, ela carrega isso. Ela carrega esse significado todo. Nós vamos usar a mente
como processo também, como instrumento de transformação. Então a mente, usando da mente para transformar a mente. Então esse é um potencial natural da gente, que a gente pode usufruir dele na vida da gente. E essencialmente, essa categoria, esse gênero de literatura chamado Lojong, ele surge no Tibete, né? Ele surge no Tibete com esse nome, treinamento da mente. Ainda que a gente possa encontrar, por exemplo, nos ensinamentos do Buda, quem já viu o Dhammapada, o Dharmapada, essencialmente esse foi o ensinamento do Buda, direto do Buda. Se a gente for contemplar, há muita similaridade com esse gênero da literatura de Lojong, treinamento da mente. Então já no Dhammapada o Buda ensinava. Se a gente for olhar, tudo que o Buda ensinou é também uma forma de treinamento da mente. Mas o que traz essa categoria, esse gênero de literatura do budismo tibetano ser diferenciado das palavras do Buda e dos mestres indianos? Então ele tem uma ênfase que é o que a gente chama de equalização de si com os outros. Então tem essa ênfase em equalização de si com os outros e a ênfase de câmbio de si pelos outros. Então o que significa isso? Significa essencialmente que nós vamos entender os outros a partir de um ponto de vista equânime, né? Uma outra palavra assim, chama igualdade, né? Mas uma palavra mais profunda que eu acho que vai mais no fundo é equanimidade. Ou seja, equanimidade, dentro de acordo com o budismo, vai de encontro até a noção de que não há mais eu e outro. Ou seja, enquanto essa noção de que eu e outro existe, eu separado de vocês existe, não é possível completa equanimidade. Porque se existe eu e existe outro, existe apego, indiferença e aversão, ou atração, indiferença e repulsão. Essa é a base da nossa experiência, que surge a partir dessa dualidade, dessa separatividade, onde a gente encontra as características nas coisas e acha que está lá fora essas características. Então, através dessa prática de equalização de si com os outros e de câmbio de si pelos outros. O que é o câmbio de si? Ou seja, a gente vai olhar para os outros e vai tomar o sofrimento dos outros para si e vai emanar bem-estar para eles. Agora, essa prática depois veio a ser, no budismo tibetano, chamada de Tonglen, dar e receber. É uma prática muito profunda, mas ela está essencialmente ligada a nós entendermos que essa noção de sofrimento é um sonho, essa noção de alguém sofrendo é um sonho, essa noção de liberação do sofrimento é um sonho. Quando a gente entende isso, naturalmente surge um frescor, um bem-estar. Aí, como é que a gente é capaz de tomar o sofrimento dos outros, cambiar o sofrimento dos outros e dar felicidade, né? Então, como a gente é capaz de fazer isso? Porque a gente entende que o sofrimento do outro é ilusório, como se fosse uma miragem. Então, tem várias formas que o Buda próprio exemplificou, né? O nosso sofrimento, a nossa situação, que é como se fosse uma miragem, como um sonho, como uma bolha. Uma bolha tão frágil, né? Então, esse ensinamento de bolhas foi passado pelo Buda, assim, né? Não sei que tipo de bolhas que eles faziam, né? Naquela época acho que não tinha essas bolinhas, mas provavelmente as bolinhas vão surgindo da água, né? Então, o Buda contemplava isso, é muito frágil aquilo. Caninho de mamona, assim. Caminho de mamona, né? Então, a nossa... Muito antes do periquitinho que solta a bolha, a gente fazia. Caninho de mamona. Caninho de mamona. Ah, tá vendo? Provavelmente teria esse tipo de coisa, assim, né? Então, toda essa experiência que nós temos de sofrimento real, ela é tão frágil quanto uma bolha, né? Que toca assim, naquilo. Então o Buda exemplificou isso, né? Então a gente entendendo isso,
a gente não tem problema nenhum em tomar o sofrimento dos outros, porque na verdade aquilo é um sonho. Na verdade aquilo, de uma forma mais profunda, aquilo é a própria expressão primordial. Então a gente, na verdade, a gente não está tomando nem dando nada. Uma noção mais profunda, a gente está simplesmente deixando ser, ou seja, deixando a natureza primordial se expressar. Essa é o verdadeiro Tonglen, que a gente vai chamar. Agora, enquanto a gente não experiencia isso de forma tão profunda, a gente entende que o sofrimento é como um sonho, que não é real. E a gente entende que o outro não tá vendo daquela forma, não está experienciando daquela forma. Portanto, a gente inspira o sofrimento dele e expira esse frescor, esse bem-estar que surge através desse entendimento. Então a gente pratica, é um método de praticar a equalização de si com os outros e o câmbio de si pelos outros. E essencialmente, essa categoria de ensinamentos Lojong, ela está ligada à equalização de si com os outros e câmbio de si pelos outros. Mas da onde que surge isso? Isso surge do Mahayana, que enfatiza Bodhicitta. Então, o que é Bodhicitta? Bodhicitta, na verdade, é algo difícil de traduzir, mas essencialmente é assim: Bodhi é iluminação ou despertar, Citta é mente. Então, tem duas formas de olhar isso: uma forma convencional e uma forma última. A forma convencional é assim: nós todos somos dotados de Citta, de uma mente, e nós usamos Citta, essa mesma mente, para chegar a Bodhi, que é o despertar completo. Então, a mente do despertar. Aí, outra forma é assim: Citta é uma expressão de Bodhi, é uma expressão da natureza última, da iluminação. Então, essa é a forma absoluta de olhar. Então, para quem está familiarizado com outra linguagem, quando a gente olha de baixo para cima, a gente vê Citta, que nos leva a Bodhi. Quando a gente olha de cima para baixo, a gente vê Citta como expressão de Bodhi. Ou seja, o reconhecimento disso é o caminho da iluminação. E aí surge essa tradução: a mente da iluminação, a mente do despertar. Aí se adiciona no caminho de reconhecer essa mente de despertar, no caminho do reconhecimento desse Bodhicitta, se adiciona Semkye, em tibetano, que é a geração dessa mente. Então a gente vai gerar essa mente do despertar, que reconhece a natureza ilusória das coisas, a natureza ilusória dessa concepção de eu, e que reconhece que os outros seres não veem dessa forma. Quando essa mente, esse discernimento natural que somos dotados, compreende a natureza das coisas, mas vê que os seres no nosso trabalho, os seres na nossa família, os nossos amigos, não estão vendo bem dessa forma, ela naturalmente surge compaixão nela. Ou seja, eles veem que eles estão presos, estão sofrendo por uma coisa assim que é que nem uma bolha, aquela história, E a gente vê que eles não precisam estar vivendo aquilo, experienciando aquele sofrimento, aquela insatisfatoriedade, É só eles trocarem a forma de eles olharem que aquela bolha estoura. Aí, através desse entendimento surge uma compaixão na gente e uma intenção de trilhar esse caminho para beneficiar eles, não mais para atingir liberação. Por quê? Porque dentro do caminho Mahayana de Bodhicitta, a gente começa a entender e nos familiarizar mais e mais através da prática de meditação que não há prisão, que não há liberação da prisão e que não há aquele que está preso e que se libera da prisão. Então a gente começa a entender isso e se familiarizar com isso, desconstruir essa elaboração mental, essa construção da nossa mente, de que há um eu, de que há uma prisão e de que há uma liberação da prisão e alguém que se libera. Então, naturalmente,
nós não ficamos mais preocupados com algo a ser atingido. Porque não há algo a ser atingido. Há algo a ser reconhecido, há algo a ser familiarizado. Nós nos familiarizamos com algo que já está presente. Essa familiarização, esse reconhecimento é que vai ser cultivado no treinamento da mente. E esse treinamento da mente, a partir dessa perspectiva, ele entende os outros seres não estão vendo dessa forma. E eles entendem que a própria expressão desse entendimento é o amor que vai em direção a levar esse reconhecimento, essa familiarização para os outros seres. Então isso é Bodhicitta. É a mente do despertar que busca a iluminação para benefício de todos os seres. Que busca proporcionar a iluminação para benefício de todos os seres. Então, essencialmente, esses 8 versos do treinamento da mente, eles estão no cultivo de Bodhicitta. Aí, como que surgiu, né? Vocês não fiquem preocupados que eu estou atento ao horário. Então, esses ensinamentos, eles surgiram dentro do Tibete e eles foram então categorizados dessa forma como um treinamento da mente de acordo com Mahayana, como o veículo Mahayana. E eles estão baseados, por exemplo, como eu expliquei para vocês, se a gente for olhar quais são as fontes escriturais de Lojong, né? Então, se alguém disser para vocês, por exemplo, de tradições não tibetanas, isso é coisa tibetana, o Buda não falou. Então eu já estou passando para vocês uma forma de vocês refutarem por aí. Então o Buda, na verdade, ele falou no Dhammapada, ele falou no Avatamsaka Sutra, ele falou no Sutra de Vimalakirti, né? Ele expressou esse entendimento, essa forma, esse método de treinamento da mente nesses sutras. Também os mestres indianos, a gente pode dizer assim, isso é coisa de tibetano, na Índia não existia isso, né? A gente vai dizer, na Índia, os sutras, os ensinamentos, por exemplo, de Nagarjuna, um dos principais fontes dos ensinamentos de Lojong vem de um texto que se chama Irlanda Preciosa, de Nagarjuna. Aí depois tem os níveis dos Bodhisattvas, de Maitreya Sangha. Então quem quiser ir para a fonte desses ensinamentos pode ir. Né? Tem o Mahayana Sutra Lankara, de Asanga Maitreya também. Aí tem uma lâmpada para o caminho da iluminação, do grande Pandita Atisha, Pandita indiano Atisha, que levou esses ensinamentos para o Tibete. Então, como que esses ensinamentos chegaram no Tibete? Eles chegaram através do Pandita Atisha, que é um grande mestre indiano da Universidade de Vikramanashila. Tinha 2 grandes universidades na Índia. Na verdade eram 3, mas 2 principais. Então a Universidade de Nalanda e a Universidade de Vikramanashila. Atisha era um dos abades da Universidade de Vikramanashila. Ele foi convidado a ir para o Tibete. E lá ele passou muitos ensinamentos e um deles foi compilado como uma lâmpada para o caminho da iluminação, que são a base tibetana para os ensinamentos do treinamento da mente. Para aqueles que estão familiarizados com os SEBs, vocês fazem todos os dias uma dedicação que se inicia que os méritos desse encontro se expandem em toca a todos. É uma dedicação de Sua Santidade Trushti Rinpoche, né? Sua Santidade Trushti Rinpoche foi meu mestre de ordenação, né? E hoje já faleceu, né? Faleceu ano passado. Ele diz algo assim, por exemplo, se ele quer contemplar esses ensinamentos de Lojong, ele vai dizer, existe uma versão concisa, se eu vou pegar todos os ensinamentos de Lojong, treinamento da mente, né? Como que eu posso categorizá-los dentro dos principais deles? Ele vai dizer, Sua Santidade Trushti Rinpoche, de uma forma concisa, são os 8 versos para o treinamento da mente. Isso que eu vou ensinar para vocês aqui agora.
de uma forma mediana, são as 37 práticas dos vitoriosos. Então, tem os 8 versos Transforma a Mente, que são de Lani Tamba, as 37 práticas dos vitoriosos, que é de um grande mestre tibetano chamado de Tome Sampo, e ele diz, a forma extensa, dentre os muitos textos de Lojong, a forma extensa principal é o Bodhisattva Charavatara, que é o ingresso na conduta do Bodhisattva, do grande mestre indiano Shantideva. Então, esses três, dentre todos os ensinamentos de Lojong, todas as escrituras, esses três são os principais. Assim. E, dentro desses três, o que vocês vão ouvir aqui nesses 3 dias é os 8 versos para o treinamento da mente de Lani Tamba, que vocês podem carregar no dia a dia de vocês. Ou seja, eles são 8 versos curtos que a gente pode relembrar no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu estudei o ingresso na conduta do Bodhisattva de Shantideva 3 vezes de forma extensa. É um livro grosso. A gente adiciona o comentário, ele fica um pouco mais grosso. A gente adiciona os comentários do professor, aí aquilo fica muito extenso. Então demora em torno de 6 a 8 meses para concluir esse texto. Eu estudei 3 vezes e eu confesso, eu não me lembro direito. Eu me lembro que havia coisas que são faladas lá sobre tais assuntos. Mas eu não lembro. Mas esses 8 versos, eles são mais fáceis de a gente relembrar. Então, eles são mais fáceis. Eu recebi esses 3 textos de Sua Santidade Dalai Lama também. Os 8 versos para o treinamento da mente, as 37 práticas dos Bodhisattvas. E eu ouvi também, uma das vezes que eu ouvi foi o ingresso na conduta de Bodhisattva de Shantideva, eu ouvi de Sua Santidade Dalai Lama também. Então eu conheço os 3 e eu digo para vocês, a essência de todos eles está nos 8 versos para o treinamento da mente. E Sua Santidade Dalai Lama mesmo, ele diz, eu recito isso diariamente. Todos os dias eu recito esses 8 versos, eu recordo deles, eu me lembro deles. E eles carregam consigo a essência de Bodhicitta do caminho do despertar. Eles carregam consigo a essência de amor e compaixão. Eles carregam consigo a essência da compreensão da natureza da realidade, da natureza última. Eles proporcionam um método que vai nos enfraquecer o nosso ego, ou seja, aquilo que nos obstrui a ver a natureza última é o nosso ego. O nosso ego que se agarra a formas de olhar, a formas de entender a realidade. Então a gente começa, através desses 8 versos, a enfraquecer esse eu, enfraquecer esse ego e começar a reconhecer aquilo que já está presente, mas que passava desapercebido por causa das lentes desse eu, desse ego. Então, esses 8 versos eles vão trabalhar diretamente nisso. Assim. Então, a linhagem que vem, né? Quais são as origens desse texto? Tradicional, assim, vocês estão recebendo tudinho. A linhagem que vem, ela vem com Pandita Atisha, né? Atisha Dipankara, esse mestre indiano que vai ao Tibete e ensina a lâmpada por um caminho da iluminação. Aí ele teve um dos principais discípulos dele chamado Dromtonpa, que então teve um principal discípulo chamado Potoa, que então foi mestre de Lani Tamba, que ensinou esses 8 versos para o treinamento da mente. Ele teve um outro discípulo principal chamado Sharawa, e um outro discípulo de Sharawa chamado Chekawa. E essa tradição do comentário tradicional com respeito aos 8 versos do treinamento da mente de Lani Tamba, o comentário tradicional vem da linhagem que vem a partir de Chekawa. Então, Geshe Chekawa, todos esses são Geshes. Geshe Dromtonpa, Geshe Potoa, Geshe Lani Tamba, Geshe Sharawa e Geshe Chekawa. Grandes panditas e yogis da tradição que veio a ser chamada a partir da Atisha de Kadampa. Não é Nova Kadampa, é Kadampa. Nova Kadampa é outra coisa criada há pouco tempo. Kadampa, esses ensinamentos tradicionais
originais, genuínos, que vieram a partir de Atisha. Que foi base para o surgimento da linhagem do próprio Dalai Lama. A linhagem Gelupa, que surge com Tsongkhapa, ela é uma reformulação da tradição Kadampa, né? Originada por Atisha. Então, tem essa linhagem, né? Como que isso é a partir da linhagem Drupa, né, na qual eu represento? Então, esses ensinamentos, eles foram como é que se diz? Juntados ou combinados dentro da linhagem Drupa da seguinte forma: teve um mestre chamado Gampopa que era discípulo de Milarepa. Vocês já ouviram Milarepa? Um grande yogi tibetano. Grande yogi. Então, um dos principais discípulos dele foi Gampopa. E Gampopa, ele era um Geshe Kadampa, antes de encontrar Milarepa. Então, essa tradição de todos os ensinamentos sobre o treinamento da mente de Lojong, né? Ele eram práticas que Gampopa fazia antes de encontrar Milarepa. Aí, quando encontrou Milarepa, ele foi introduzido aos Tantras e a Mahamudra, que a gente chama, que é uma prática que está ligada a reconhecer a natureza última, primordial, que já está presente. Mahamudra. Então, Gampopa, depois de ser treinado por Milarepa nas práticas Vajrayana e Mahamudra, ele veio unir essas práticas, e se fala dessa forma, né? Ele uniu os dois rios, o rio de Mahamudra e o rio dos Kadampas, numa só tradição, né? E essa tradição, até tem um texto sobre isso, né? O Ornamento da Liberação, de Gampopa, onde ele une essas duas tradições, Kadampa e Mahamudra, né? E depois ele ensinou para um mestre chamado Pamadrupa, que ensinou para um mestre chamado Linchen-Repa, que ensinou para um mestre chamado Sampagyari. Você passou essa linhagem para esses mestres. Sampagyari foi o fundador da linhagem Drupa. Então, a linhagem Drupa, desde seu fundador, ela traz essa transmissão que uniu a tradição dos Kadampas de Lojong e a tradição de Mahamudra, que vem de Milarepa. Então, faz parte, dentro do treinamento da linhagem Drupa, esses ensinamentos são cruciais. Assim. Todo monge da linhagem Drupa ele vai treinar a mente dele em Lojong. E, por exemplo, o primeiro ensinamento que eu recebi de Sua Santidade Gyan Drupa, que é o chefe da linhagem, meu mestre lá, foi de Lojong. O primeiro ensinamento que eu recebi de Sua Eminência Kantron Rinpoche, que é o regente dele hoje, foi Lojong, as 37 práticas dos vitoriosos. O primeiro ensinamento que eu recebi da Jetsuma Tenzin Palmo, essa senhora yogini que meditou 12 anos numa caverna nos Himalaias, que está vindo para o Brasil ano que vem, espero, viu? Ela ensinou os 8 versos para o treinamento da mente. Então, praticamente todos os ensinamentos que eu recebi na linhagem Drupa, os primeiros foi de Lojong, né? Aí a Jetsuma Tenzin Palmo mesmo, ela conta, né, que o mestre dela, que foi o 8º Kantron Rinpoche, que já faleceu, Donjo Nima é o nome dele, o 8º Kantron Rinpoche, ele era uma pessoa muito séria, assim, de poucas palavras, não falava muito, ele não gostava muito de falar, de compartilhar muita coisa. Aí ela começou a observar assim, que geralmente as pessoas vinham para ele para conversar sobre Vajrayana, sobre Tantra, sobre Mahamudra, sobre Dzogchen, sobre essas coisas. E ele não tinha muito o que falar sobre essas coisas. E agora, quando algumas pessoas vinham perguntar para ele de Bodhicitta, vinham perguntar para ele de treinamento da mente de Lojong, ele falava sem parar. E tagarela, assim, adorava assim, falar daquilo. Aí ela achou isso, né, muito interessante, assim, né? Ou seja, aquilo trazia muita alegria falar daquilo, ou seja, esses ensinamentos, eles produzem um benefício imediato na gente.
Tem ensinamentos tem outros ensinamentos, outras categorias de ensinamento que são coisas muito abstratas, auto-secretas. A gente escuta, a gente não entende. E aquilo, a gente pode interpretar aquilo de uma forma equivocada. E aquilo, ao invés de ser um remédio, vira um veneno. Então, esses ensinamentos de Lojong, eles são um remédio imediato para os nossos próprios problemas que a gente já estamos vivendo. Assim. E aí ele gostava muito de falar. Aí ela conta também que teve um dia que Kanto Rinpoche Donjo Nima, ele falou para o monastério dele, né? Então, no monastério dele tinha grandes yogis chamados Tokdens. São yogis que eles recebem essas práticas avançadas de Mahamudra e de Dzogchen e eles fazem retiro para a vida inteira. Eles recebem as yogas de Naropa, 6 yogas de Naropa, todas umas práticas muito avançadas assim. E eles entram em retiro e fazem aquilo 3, 6, 9, 12 anos e continuam fazendo aquilo até morrer. Então eles são grandes mestres dessas práticas avançadas, né? Então Kanto Rinpoche Donjo Nima, ele tinha em torno de 10 a 15 Tokdens ao redor dele. E esses Tokdens, eles têm os cabelos compridos, assim, amarrados. Eles vestem uns mantos brancos. A saia deles é branca, né? Todos parecidos com santos, assim. Né? E eles realmente são muito poderosos, de uma realização muito profunda devido à intensidade de treinamento que eles têm em retiro, né? Então, a Jitsuma Tenzin Palmo comentando que um dia Kanto Rinpoche, ele chamou os Tokdens, chamou os monges do monastério e disse: eu vou passar para vocês um ensinamento secreto, muito elevado, um ensinamento mais elevado entre todos que eu já ensinei para vocês. Aí, quando um mestre diz isso para os discípulos, todo mundo fica: agora eu vou receber um ensinamento de topo, assim. Aí diz que juntou toda a comunidade, né? Todo mundo com essa carinha, assim, né? Nem cachorrinho, assim. Aquela coisa assim, né? E vai receber algo muito poderoso, muito elevado. Aí diz que ele abriu o texto e ele começou a ensinar os 7 pontos para o treinamento da mente, que é um texto de Lojong. E aí, conforme ele foi explicando esse texto de Lojong, ele revelou a profundidade disso para os próprios Tokdens, né, que estavam ao redor dele. Ou seja, aquilo, nesses textos está o caminho inteiro. Eles não são ensinamentos fundamentais assim de início. Eles são ensinamentos onde está o caminho inteiro, dependendo da forma como você olha para eles, interpreta e pratica, medita sobre eles, os ensinamentos mais elevados estão contidos dentro desses ensinamentos. Eles vão levar à liberação completa, à iluminação completa. Então, eu acho bonito isso, né, da tradição da linhagem Drupa, esses ensinamentos serem considerados dentro dessa preciosidade, assim. Então é um pouco isso, assim, tá? Tem uns grandes yogis loucos também da tradição Drupa. Yogi louco? Que isso? Então, assim, um yogi louco é assim, ele, através da compreensão de que as qualidades das coisas não estão nas coisas, não estão nas pessoas, não estão nas circunstâncias, toda a qualidade de positivo e negativo, ético, não ético, virtuoso, não virtuoso, não estão nas coisas e circunstâncias, nas ações, mas são formas de olhar, né? Quando o yogi ele entende isso, ele não está mais preso a isso. Portanto, ele se manifesta de uma forma completamente espontânea, natural e desapegada. Então, ele não está agarrado a nada, ele não está encaixotado em nenhum modelo, nenhuma forma de olhar, de pensar. Ele está completamente livre desses referenciais. Aí ele dança. Só que a dança dele, às vezes, quebra certos padrões que outros seres têm ao redor, do que é virtuoso, do que é não virtuoso.
do que é bom, do que é ruim, do que é ético, não ético. Mas vocês entendem como isso é possível? Porque tudo aquilo que é ético e não ético são as lentes que fazem a gente olhar aquilo como ético, não ético, como virtuoso, não virtuoso. Os yogis que se aprofundam na natureza da realidade, eles começam a dançar em meio a esses referenciais. Então, às vezes eles são éticos, às vezes eles estão a partir de um outro referencial. E aí é a natureza de Sansara. Quando eles se colocam num referencial, aquele referencial é limitado. Algumas pessoas vão achar bom, outras vão achar ruim. Aí, quando vem ele troca de referencial, aquelas pessoas que achavam ruim o de antes acham bom, mas os que achavam ruim, não, os que achavam bom acham ruim. Entende como a Sansara é muito limitado? E os yogis não estão nem aí para isso, os loucos, né? Eles estão batendo os referenciais da gente, né? Então eu acho bem interessante isso, a gente observar isso, né? Que a loucura, na verdade, ela não é uma loucura, ela é completa lucidez, assim. Lucidez e liberdade. Em tibetano eles chamam de Yeshe Chowa, sabedoria selvagem. Mas não é que seja selvagem, selvagem pra gente que não entende, né? Para eles é completamente natural aquilo. Então, dentro da linhagem Drupa, existiam 13 grandes yogis loucos, né? Então a tradição dos yogis loucos, se vocês quiserem saber, vem dessa linhagem. Se cuidem. Então esses 13 yogis loucos eram chamados assim. Um deles era Drupa Kunle, não sei se vocês ouviram falar já dele, né? Às vezes ele aparece em algumas reportagens na Playboy, assim. Eu já vi, é muito incrível. Se vocês vão na internet, vocês vão na internet, tem uma página da Playboy lá, tá falando de Drupa Kunle, né? Procura, era incrível, assim. Eu não vou dizer o que ele fazia, vocês vão procurar. Ele era um dos yogis da linhagem Drupa. O outro era Tsamyong Heruka, um outro grande yogi. E um outro era Yangompa. Então, Yangompa, ele escreveu um texto de Lojong, de treinamento da mente, que está dentro da coleção tibetana dos textos de Lojong. Então, os tibetanos, eles agruparam todos os textos de Lojong da tradição tibetana, independente do mestre da linhagem, eles agruparam tudo que era referente a Lojong. E um desses textos dentro dessa coleção de Lojong é um texto de Yangompa, desse yogi louco da linhagem Drupa. Esse texto eu não vou ensinar para vocês aqui, porque é meio perigoso, não tô brincando. Não, mas ele é um texto de Lojong, mas ele é meio mais longo, assim. Então, essa tradição está essencialmente ligada traz consigo de uma forma muito forte os ensinamentos de Lojong, mas também a linhagem Gelupa, a linhagem Kagyu em geral, a linhagem Nyingma, a linhagem Sakya, todos eles trazem esses ensinamentos de Lojong. O budismo tibetano em geral toma esses ensinamentos como algo fundamental no caminho. E então é isso, né? Né? Quem quer receber esse texto, então amanhã. É isso. Então, essa é a visão geral, assim. Eu acho importante, assim, porque se eu começar a descrever eles, quem já entende do Dharma, para saber onde é que eles estão dentro, é bom, né? E para quem nunca ouviu do Dharma, agora já pega a linhagem inteira, já sabe tudo direitinho, né? Depois vai poder dar aula. Tô brincando. Mas vai poder compartilhar isso também, né? De uma forma correta, assim. Às vezes eu vejo assim que, por exemplo, algumas vezes ocorre, né, entre mesmo comunidades budistas diferentes. Então uma comunidade diz assim: o mestre da sua comunidade, ele ensina coisas que o Buda não disse, né? Aí a outra comunidade vai dizer: o seu mestre também ensina coisas que o Buda não disse, né? E aí começam essas várias coisas, assim. Então é bom a gente saber retornar à fonte. A gente vai dizer: não, meu mestre ensina completamente de acordo com o que o Buda disse. Então a gente retorna à fonte, autêntico, original. Então é um pouco isso que eu estou passando para vocês, assim, aqui agora.
Mas a gente vai fazer a dedicação e aí espero vê-los amanhã. Então amanhã eu vou amedrontá-los. Hoje foi pacífico. Ao longo de minhas muitas vidas até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, posso nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem lujo sore loje zone zazon java beru jojo sonoma mirado songele